De repente, Park Mi-young se virou e deu um tapa no rosto de Park Jin, exclamando: Park Jin, você é realmente uma pessoa destrutiva. Você quer dormir comigo? Percebe o quão errado isso é com Kim Ji-soo? Park Jin só queria provocar Park Min um pouco, mas a reação dela foi tão intensa que o pegou desprevenido. No entanto, o que ele não esperava era que ela pudesse ter pensamentos tão sombrios. Felizmente, sua reação foi rápida e afiada, superando a de 3 pessoas comuns, então ele conseguiu parar aquele tapa estrondoso, apesar de bloqueá-lo com sucesso. A boa vontade de Park Mu em relação a ele continuou a declinar. A simpatia de Park Min subtrai 5. A simpatia de Park Min subtrai 5. A simpatia de Park Min subtrai 5. Quando o sistema notificou Park Jin, ele ficou sem palavras. Essa mulher realmente não sabe brincar. Ele teve que mudar sua atitude em relação a ela. Dormir com você foi uma risada. Senhorita Park, você se superestimou. Não tenho interesse em mulheres tão insensíveis como você. Ao ouvir as palavras de Park Jin, Park Mi-young de repente sentiu que não era mais uma mulher bonita, mas apenas uma mulher comum sentada ao lado dele. Isso a fez arregalar os olhos de espanto. Posteriormente, Park Mi-young de repente se tornou mais reservado, porém o tom ainda carregava uma reprimenda feroz. Park Jin, você não quer dormir comigo, então o que você quer dizer? Park Jin olhou para Park Mi-young com um G frio e indiferente, então sorriu levemente com uma pitada de sarcasmo. Você acha que o mundo gira em torno de você? Se você quer um investimento, eu tenho que investir em você. Nós só nos encontramos 2 vezes, não tão perto, e da última vez você me entendeu mal, nunca se desculpou. Você me respeita? Park Jin sufocou Park Min não querendo responder, mas hesitando, incapaz de colocar seus pensamentos em palavras. Eu oitei claramente. Depois de proferir algumas palavras, a voz de Park Min diminuiu de repente, quase incapaz de falar mais. Ela mordeu o lábio tentando suprimir a raiva crescente dentro dela, mas um momento depois ela não aguentou mais e exclamou com raiva. Tudo bem, eu entendo seu ponto, eu suportarei a humilhação por mim mesma. Estou saindo, pare o motorista aqui. Depois de falar, Park Mi-young de repente voltou sua atenção para fora. Ela viu o lado de fora da janela do carro. Em vez dos prédios altos da cidade, havia campos desolados e uma estrada menor que lembrava os arredores. Neste momento, Park Mi-young sentiu-se um pouco ansiosa e olhou para o motorista perguntando onde estamos. Não é este o caminho para H? Ela terminou a frase. Park Jin também franziu as sobrancelhas enquanto olhava para fora. Ele percebeu que algo estava errado. Ji estacionou demais e olhou para o espelho retrovisor, direcionando o olhar frio para o motorista. O motorista usava um chapéu de aba alta e musculosa, com as mãos marcadas por inúmeras cicatrizes. Tinha um queixo quadrado, mas era excepcionalmente frio e hostil. Imediatamente, Park Jin percebeu que, no meio da discussão com Park Mi-young, ele havia negligenciado ser cauteloso. O taxista não perguntou sobre o destino deles. Em vez disso, ele apenas ligou o motor e foi embora. O táxi estava indo na direção errada. Deitando-se na direção de Ave se aventurando mais fundo em estradas desertas. Pensando nisso, Jin só conseguia sorrir amargamente. Não importa como você vá com ela, nunca acaba bem. Ladrões como este. Ouvindo as palavras de Park Min, o taxista freou abruptamente. O táxi parou no meio da estrada deserta logo depois que 2 vans atrás correram para frente e simultaneamente outra van apareceu na frente, bloqueando o caminho do táxi, impedindo o motorista
de escapar, antecipando que a outra parte poderia tentar controlar o motorista e fugir. 3 vans emergiram. Mais de uma dúzia de homens robustos segurando cordas e bolsas totalmente equipadas para um ato criminoso, preparadas para um sequestro. Entre eles estava um funcionário do hotel uniformizado, exibindo um rosto calmo, mas com olhos intensamente frios. Liderando o grupo estava o imponente taxista usando um chapéu de aba. Ele deu um passo à frente, olhando para Park Jin e Park Mi-young com um olhar malicioso, testemunhando a cena. Park. A expressão de Jin ficou séria. Certamente a senhora, uma gangue criminosa organizada com um plano proposital, mesmo tendo um funcionário do hotel escondido entre eles. Este é um sequestro proposital e bem organizado. Parece que esta noite não vai acontecer. Bem, enquanto parte de ainda estava contemplando um plano, parte homens Yang já estava em estado de pânico. Ela sabia que com seu marcial habilidades artísticas, ela só conseguia lidar com 2 ou 3 bandidos, mas nessa situação eles eram todos criminosos potencialmente perigosos, armados e prontos. Se ela agisse, seria genuinamente perigoso. Sem saber o que fazer, ela se virou para Jin e perguntou: o que deveríamos fazer? Park Jin, Park Jin. Um lado parecia normal. Toda a fachada de força parecia se dissipar. Não há outro jeito. Só resta aceitação. Não consigo mais resistir. Ao ouvir isso, Park Mi-young ficou parada como se estivesse congelada. A tez empalideceu de repente, seus olhos refletiam desespero, lembrando-se de um sequestro anterior. Ela sentiu uma onda de medo. Cada pensamento sobre o que os bandidos poderiam fazer para machucá-la e humilhá-la a fazia contemplar a possibilidade de abraçar a morte em vez de suportá-la novamente. Os intrusos que seguravam a cabeça cativa desabrocharam um sorriso satisfeito, exalando orgulho. Surpreendentemente, o sucesso veio tão facilmente. Sua ideia é verdadeiramente magnífica. O servo também expressou felicidade e bajulação ao ouvi-lo. Eu realmente admirei. A ideia pode ser minha, mas foi somente por meio de sua orientação que a estratégia se tornou robusta. Enquanto conversavam, parte Jin apressadamente apertou as mãos, implorando aos irmãos mais velhos: por favor, tenham compaixão, não se intensifiquem. Você só quer dinheiro. Posso te dar o quanto você quiser. Quanto a essa garota, faça o que quiser. Não tenho objeções. Podemos negociar tudo neste momento perigoso. Park Mi-young finalmente viu a verdadeira natureza de Park Jin. Park Jin acaba sendo um indivíduo fraco e covarde. Para se proteger, ele está disposto a colocá-lo em perigo. Vendo os 2 indivíduos que não resistiram, apenas aceitaram seu destino, ele segurava as cordas de contenção e sorriu, sua voz ressoando com satisfação: tudo bem, você foi obediente, então não farei as coisas diferentes. Ult para você ao amarrá-lo. Vou afrouxar um pouco, pois o líder dos bandidos se aproximou ameaçadoramente. Park Jin também exibia um sorriso gentil, porém, apenas um segundo depois, suas ações se tornaram mais resolutas do que qualquer um esperava. Ele desferiu um chute poderoso diretamente na cabeça do líder dos bandidos. O chute não mostrou misericórdia, liberando toda a força. O líder dos bandidos foi lançado voando, de dor a ponto de ficar inconsciente. Outros bandidos que testemunharam isso ficaram surpresos a ponto de boquiabertos. Chefe! Chefe! Apesar de ter subjugado o líder dos bandidos, Park Jin não diminuiu o ritmo. Essas pessoas são claramente bem treinadas. Não são bandidos comuns, mas ladrões armados, pensando. Então ele não ousou demorar enquanto eles ainda estavam em choque, antes que pudessem reagir.
Park Jin rapidamente desencadeou um segundo chute seguido por um terceiro. Cada chute foi tão poderoso quanto uma marreta. Os outros bandidos voando a 10 metros de distância completamente inconscientes. Vendo isso, todos correram em sua direção em uníssono. O cachorro maldito matou. A cena caótica da batalha tornou-se extremamente feroz. Park Jin era como uma rajada de vento, veloz como um raio. Cada kit era tão poderoso quanto uma marreta sozinho. Ele poderia enfrentar toda a gangue de ladrões. Até mesmo o segundo ancião não pôde deixar de se sentir apavorado. Ele era adepto das habilidades mortais de combate, capaz de tirar uma vida com um único golpe. Ele treinou em combate de sobrevivência por mais de uma década. Participou de campos de batalha na África e matou mais de 20 pessoas. Embora sua velocidade e força física não estivessem no mesmo nível de Park Jin, ele confiou na experiência e em táticas para resistir a Park Jin. No entanto, neste momento, com apenas alguns movimentos básicos, ele foi socado diretamente no rosto por Park Jin. O soco foi tão poderoso que o deixou por dias, sua mente girando, quase perdendo a consciência. Neste momento, todos eles não conseguiam acreditar que estavam sendo dominados por um jovem que nem sequer havia se livrado. Sangue em batalha, essa criança tem força explosiva e uma velocidade incrível, ainda mais forte que as forças especiais de elite. A única falha na habilidade dessa criança é a falta de experiência diversificada em combate. Nesse momento, o cara com o uniforme de serviço deu um alerta. Ele apontou para Park Min-young e gritou bem alto: "Velho 3. Lidere alguns caras para conter aquele cara ali. O quarto eu irei capturar aquela mulher se a tivermos em nossas mãos." Esse cara se renderá obedientemente ao ouvir isso. Os dois ladrões rapidamente dispararam em direção a Park Min-young como um raio. Vendo apenas dois ladrões ousando correr em sua direção e até mesmo chamando-a de mulher, Park Min-young imediatamente ferveu de raiva. Ela cerrou os dentes, seus olhos brilhando em vermelho como se estivessem prestes a cuspir fogo. Esses dois ladrões patéticos ousam me desprezar, eles querem morrer. Claramente, eles pensaram que ela era uma garota fraca e vulnerável, fácil de capturar. Na realidade, Park Min-young era bem versada em artes marciais. Ela treinou por muitos anos para ser capaz de se defender. Não só dominou as 18 técnicas de mão R, consideradas os 18 movimentos magistrais do Chá e Kung Fu, mas ela também praticou a garra de osso branco N9 a técnica mais renomada do Enon MYCT. As técnicas de ataque direcionadas aos pontos de pressão do oponente causaram ferimentos graves em apenas alguns movimentos. O cara do uniforme de serviço também recebeu alguns chutes de Park Min-young. A cena de fora ficou ainda mais assustadora. Ela era como uma tigresa rugindo alto, ecoando por toda a rua deserta. Vocês realmente não sabe como escrever a palavra morte? Vá morrer, droga! O cara do uniforme de serviço caiu no chão, sangue escorrendo do nariz, a boca inchada, dentes espalhados ao redor. Ele olhou para os homens jovens com os olhos cheios de ressentimento, xingando incessantemente. Essa mulher também é boa em lutar neste momento, embora Park Jin tivesse confiança ao ver Park Min-young em um confronto com dois bandidos, ele não pôde deixar de se preocupar. Eu posso lidar com todos eles sozinho, mas temo que Park Min-young não aguente. Não, eu tenho que terminar rapidamente o sistema de aprimoramento de luta. 10 pontos de força, 10 pontos de físico, 20 pontos de agilidade, aprimoramento bem-sucedido. Nome: Park Jin, 21 anos, altura, 181 centímetros, peso, 72 kg, força, 45, físico, 45,
Espírito, 30. Agilidade, 55. Em um estado extremamente robusto, o aprimoramento foi concluído em um piscar de olhos. Park Jin sentiu que sua velocidade e força tinham sido elevadas a um novo nível. Neste momento, aos olhos de Park Jin, a velocidade de ataque dos criminosos parecia ter diminuído. No entanto, não era que eles tivessem diminuído a velocidade, mas sim que sua própria velocidade havia aumentado. No meio da batalha, ele sentiu como se estivessem se movendo em câmera lenta de uma maneira peculiar. 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, 5 golpes, 6 golpes, 7 golpes. Naquele exato momento, aos olhos dos criminosos, Park Jin era como um relâmpago aparecendo e desaparecendo em um piscar de olhos. Todos o viram desferir um golpe, mas fundamentalmente não conseguiram reagir a tempo. Imediatamente depois, todos aqueles ao seu redor foram socados à distância, deitados inconscientes no chão. O cara com o uniforme de serviço também exclamou surpreso: Senhor 5, Senhor 6. No entanto, um segundo depois, ele foi atingido por Park Man-young, fazendo-o cair, encontrando um fim ignominioso. Olhe para o que está acontecendo. Você ainda está aqui. Ousando olhar ao redor. O homem não conhece sua própria força. O pessoal de serviço. O último adversário restante exibiu um brilho implacável nos olhos, sem nenhum traço de misericórdia. Ele agarrou uma adaga afiada e a empurrou em direção a Park. Peito de Mon, sua mulher miserável, eu vou te mostrar o que significa respeito, morra, sua mulher desprezível. Um grito ecoou instintivamente. Park Man-young se virou, mas quando viu a adaga se aproximando, já era tarde demais. Ela não conseguiu escapar a tempo. Só conseguiu encarar enquanto a lâmina afiada se aproximava no momento do perigo iminente. Park Man-young sentiu que estava prestes a ser fatalmente esfaqueada. Num piscar de olhos, de repente, uma figura robusta ficou firme atrás dela. A adaga que avançava foi interrompida por uma mão de ferro, incapaz de dar mais um passo sob a lâmina afiada. Sangue escorria da mão de Park Jin. Usar uma faca em mulheres não é um hábito louvável. Parece que preciso te ensinar uma lição. Ao se virar, Park Man-young ficou chocada. O sangue escorria profusamente do ferimento para a rua. Seu corpo inteiro tremia. Seus olhos arregalados como se tentassem escapar de suas órbitas. Ela olhou fixamente para o braço que segurava a adaga afiada, exclamando: quase morri. Park Jin, você me salvou de novo. Park Jin gritou: maldita vontade. Autodestruição, apenas morra com essas palavras. O funcionário do serviço de hotel foi lançado a 3 metros de altura por um chute de Park Jin. Este kit carregava uma força equivalente a 4 ou 5 pessoas comuns, combinada com um físico robusto e uma velocidade surpreendente. A área atingida praticamente se transformou em carne moída, deixando-o apenas capaz de gritar de agonia antes de cair no chão. Depois de rolar no chão por cerca de 10 voltas, ele ficou imóvel, fazendo sua última refeição ali mesmo na noite escura como o breu. Os cadáveres dos implacáveis marotos jaziam. Sangue fresco espalhado fluindo para rio. O ar ficou tão pesado que era sufocante e o cheiro pungente de sangue fez todos estremecerem. Inacreditavelmente, aqueles predadores ferozes haviam se tornado presas frágeis, incapazes de resistir sob as mãos de Park Jin. Neste momento, Park Man-young permaneceu parada em silêncio atordoado, tremendo enquanto chamava Park Jin. Imediatamente após abraçá-lo com força, como se quisesse se fundir a ele, uma onda de emoções sem precedentes a invadiu. Era uma sensação de calor, segurança e gratidão, pensei agora mesmo.
Eu estava prestes a morrer ou certamente ninguém poderia ter imaginado vou. Quanto mais Park Min-young se agarrava a Park Jin, mais ela sentia a firmeza de seus ombros tão sólidos quanto rocha. Ela sentia que não importava qual situação perigosa ocorresse, ele poderia lidar com isso. Sem esforço no abraço e ternura de Park Min-young, Park Ji experimentou uma sensação indescritível. Ele sentiu amor, conforto e encorajamento e char vindo dela. Seu coração batia forte de alegria e suas bochechas coraram o famoso Park Min-young, mostrando um lado tão vulnerável, verdadeiramente adorável. Na noite escura, Park Min-young continuou a se agarrar a Park Ji, chorando sem querer deixar ir. Ela se sentia segura e aquecida estando ao lado dele e ela nunca teria que se sentir sozinha novamente. Park Ji gentilmente a acariciou e a confortou, dizendo que está tudo bem, eu estou aqui. Não deixe as palavras de antes no carro permanecerem em seu coração. Na realidade você é muito bom. A garota Park Min-young olhou para Park Jin, seus olhos continham uma vulnerabilidade e doçura longe de seu comportamento frio habitual. Então ela tremeu levemente, perguntando suavemente com um toque de súplica em seus olhos, como se quisesse que Park Jin afirmasse isso mais uma vez. Você realmente acha? Então, ver sua expressão suave e fluida tornou difícil para Park de absorver, então ele rapidamente mudou de assunto. Sobre o investimento no aplicativo Venova que você mencionou. Vou considerar isso em alguns dias. Visitarei sua empresa para uma pesquisa. Essas palavras de Park Jin deixaram Park Min-young maravilhada. Em seus olhos brilhantes, pensamentos complexos emergiram. Park Jin é realmente uma pessoa com uma língua afiada, mas um coração de ouro, diferente de outros homens. Ele sempre parece indiferente, mas é mais forte e mais decisivo do que qualquer um. Surpreendentemente, neste mundo, existe um homem que pode desafiar tudo para me proteger quando estou em perigo. Park Min-young embalou gentilmente a mão ferida e ensanguentada de Park Jin contra sua bochecha. Ela podia sentir o calor emanando de sua mão, juntamente com a dor que ele devia estar sentindo naquele momento. Ela tipicamente o eu interior resiliente de aço foi inundado por emoções intensas e profundas. Flutuações. Park Jin, ele é meu herói. A responsabilidade do Park me aumenta em 30. Nível de responsabilidade atual 80 pontos. Está tudo bem, apenas um ferimento leve, não se preocupe, chame a polícia rapidamente. Talvez eu tenha que ficar na delegacia hoje à noite por ter sido um pouco rude com eles. Park Jin disse, seu olhar frio e fixo nos feridos enquanto seguia as instruções de Park Jin. Park Min-young pegou seu telefone e discou 110. Ela relatou meticulosamente o incidente à polícia. A polícia, ao receber o relatório, foi rapidamente enviada ao local antes que a polícia chegasse. O olhar de Park Min-young nunca deixou Park Jin. Park Min-young originalmente acreditava que não gostava de homens devido a experiências passadas, testemunhando as atrocidades que os homens eram capazes de fazer durante o cativeiro. Sempre se sentia desconfortável quando um homem se aproximava, porém, encostada no peito de Jin, ela se sentia notavelmente segura e serena. Ela não conseguia dizer se era por causa de seu olhar determinado ou de seu distinto comportamento, mas ela achou Park Jin verdadeiramente cativante naquele momento. Ela percebeu algo. Se um homem é bom o suficiente, tudo o que ele faz se tornará perfeito. O lado lamentoso do carro de polícia cortou o ar da noite silenciosa. A polícia chegou rapidamente ao local, isolando a área para impedir o acesso do público. Os feridos foram levados às pressas para ambulâncias. Todos estavam em estado crítico. O líder e alguns cúmplices levemente feridos foram imediatamente algemados e levados para a delegacia. O número de vítimas causadas por Park Jin surpreendeu a polícia, mostrando suas formidáveis capacidades. Enquanto a polícia estava tomando depoimentos de Park Jin e Park Mon na cena do crime,
O rosto de Park Jin permaneceu inexpressivo, porém uma voz falou ao lado dele. Park Jin. O problema encontrou você novamente. Em poucas horas, Park Jin se virou um tanto assustado. Por que é você? Eu sou péssimo. Braços cruzados. Indiferente, comentou. Por que não eu? Cerca de 30 minutos depois, a polícia concluiu sua investigação na cena do crime. Todos os vestígios e evidências relevantes foram meticulosamente coletados, incluindo sinais de violência, como sangue, manchas, hematomas e arranhões. A polícia também examinou os indivíduos que receberam as lancheiras, cobrindo-os com panos para proteger suas identidades. O que intrigou o vice-chefe de polícia foi que, nos corpos dos ladrões que receberam as lancheiras, havia ferimentos de socos e chutes, sem sinais de qualquer arma. Quanto mais olho para a figura de Park Jin, mais difícil me custa acreditar que ele pudesse derrotar tantos ladrões. Uma hipótese é formulada. Park Jin estava acompanhado por um guarda-costas de nível SSS que o ajudou a derrotar os ladrões. Em seguida, escapou sob suas ordens. Após uma verificação dupla, ele retornou para se reportar a Swan. Capitão. Eu examinei a cena do crime. Além dos 7 ladrões gravemente feridos que foram levados, há sinais de uma batalha feroz na cena, resultando na morte de 7 ladrões. Entre eles, 8 dos ladrões estavam na lista internacional de procurados e um deles, Ben Shu, tinha barba e um chapéu classificados como criminosos internacionais de nível S. Felizmente, os 7 ladrões gravemente feridos foram tratados em tempo hábil e salvos, mesmo que tenham sido atrasados. Mas a perda significativa de sangue poderia ter sido fatal.